tradicionalmente, uma vez por semestre, o Café da Ética, né? Por quê? Porque a gente entende que esse é um momento de disseminar diversas informações relacionadas ao trabalho e ao processo de pesquisa, principalmente relacionado aos temas éticos e às questões que envolvem principalmente os participantes de pesquisa. Recentemente, nós nos deparamos, como CEP, né, com vários projetos relacionados a relato de caso, e foi isso que nos motivou também a fazer, então, uma discussão especificamente com esse tema, com esse tópico, e, considerando a nossa pouca expertise nessa área, nós resolvemos trazer convidar duas pessoas de outro comitê de ética em pesquisa, para nos dar um suporte, para nos municiar de informações e, enfim, também trabalhar a nossa formação para a gente diversificar as nossas perspectivas. E aí nós fizemos contato com o CEP do Hospital Mãe de Deus, né, que o Mãe de Deus, aqui a gente tem o pessoal da medicina, que sabe que a gente tem uma parceria muito grande com o Mãe de Deus, e prontamente a equipe do CEP aceitou o desafio, então, né, de vir aqui e nos atender em relação a este debate. Na perspectiva do nosso comitê, a gente tem o Fernando, que eu acho que a maioria de vocês conhece, pelo menos o pessoal da Odonto deve conhecer. O Fernando, ele foi uma das pessoas que estudou profundamente, além de outros, mas foi uma das pessoas que estudou profundamente a documentação relacionada ao relato de caso. E foi a partir disso que a gente colocou diversos instrumentos também lá na nossa página da internet. E aí nós convidamos o Fernando para coordenar essa sessão. Então, eu vou passar para o Fernando a coordenação dessa sessão. Fernando, muito obrigado, eu agradeço. Agradeço imensamente, em nome da Universidade Fevale, a vinda de vocês, Aline e Marcele, e também da atual coordenadora do CEP do Mãe de Deus, a Estela, né? Eu queria aproveitar a oportunidade também para apresentar para todos vocês os membros do nosso CEP que estão presentes nessa formação. Então, está aí o Luciano, né? Levanta, Luciano, não vão te enxergar daí. O Luciano, a Mary e o Gustavo, o próprio Fernando. Não sei se tem mais alguém aí, talvez no fundo, não? Então, são esses os membros do CEP que estão aqui hoje, tá? Então, um bom trabalho para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado aí compartilhar a tarde junto conosco. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Maria Cristina. Essa atividade, ela ganhou força e ganhou corpo, como a professora Maria Cristina explicou. Acho que muito em razão da nossa instituição ser muito forte na área da saúde. E a gente tem 2 cursos recentes que formaram uma turma cada um, que é o curso de Odonto e Medicina. E acho que muito em razão desses cursos, nos últimos meses, a gente tem recebido muitos projetos para avaliar que são relacionados a relatos de caso. E assim como é novo para o pesquisador aqui da Fevale, da Odonto e da Medicina, trabalhar com esse tipo de delineamento em pesquisa, também foi um desafio para a gente, dentro do CEP, receber esses projetos para avaliar. Então, a gente percebeu que a nossa comunidade aqui tem muitas dúvidas em como manejar esses projetos de pesquisa. Para a gente ter uma ideia aqui, quem é da Odonto ergue a mão, por favor. Para a gente saber quem é nosso público. Quem é da Medicina? De outros cursos da área da saúde? Temos bastante gente. E de outras áreas da Fevale? Também temos representantes aqui. E as pessoas que têm expertise nisso, a gente chamou para a gente discutir, a gente tentar alinhar algumas coisas e aprender todo mundo junto, ter novas dúvidas, resolver as que a gente tem. Tá? Então, a gente vai dividir a tarde aqui hoje com 2 colegas que são membros, compõem o CEP do Hospital Mãe de Deus, que é a Aline Patrícia Britsky, que é enfermeira. Ela possui especialização em administração hospitalar, mestrado e doutorado em ciências médicas, e é professora titular da Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Moinhos de Vento, é professora titular do curso de graduação em Medicina e Enfermagem da Univates, e também Marcele,
Coelho do Rosário, que tem graduação em Direito, especialização em Bioética, é especialista em Ciência Política e Estratégica, mestre e doutora em Filosofia, atuando como pesquisadora do projeto Biojuspan, atua também como gestora de conflitos na Coelho Ros, é mediadora judicial e privada e também é psicanalista. Então, a gente espera ter um momento que a gente discuta bastante, que a gente aprenda juntos, para a gente seguir preservando os aspectos éticos aí nas nossas pesquisas. Tá? Eu vou passar a palavra para a Aline. Tá, Aline? Muito obrigado já de antemão por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, então, pelo convite. E vai ser um prazer falar com vocês hoje sobre aspectos da pesquisa em relatos de caso. Então, vocês fiquem à vontade, se precisar tirar alguma dúvida, se quiser perguntar, tá? Pode passar para mim? Bom, o que é um relato de caso? O colega falou que vocês têm bastante demanda no CEP, então vamos tentar tirar algumas dúvidas. O relato de caso seria o mesmo que um relato de experiência. Ou seja, você possui participação nesse relato, você está participando desse momento. Ele tem um delineamento descritivo, não tem grupo controle, é de caráter narrativo, reflexivo, cujos dados são provenientes da prática cotidiana ou da atividade profissional. Que bom que está bastante gente aqui da área da saúde, porque eu sou enfermeira, então, às vezes eu vou falar participante, às vezes eu vou falar paciente, mas é por causa da minha prática clínica. Mas é aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, que você está vendo o que está acontecendo com o participante, com o paciente, que você quer fazer o relato. Então, ele tem a finalidade de destacar um fato inusitado, uma coisa diferente, uma coisa nova que vocês estão vendo, que seja relevante, que vai ampliar o conhecimento ou sugerir hipóteses para outros estudos. No relato de caso, a gente não vai ter hipótese. Depois, lá na plataforma Brasil, quando vocês preenchem, tem lá um item que é hipótese. No relato de caso, a gente não tem hipótese. Ou seja, o trabalho que vocês estão fazendo, ele pode sugerir uma hipótese para um estudo futuro. Mas, nesse momento, a gente não tem hipótese. Tá? O que não é um relato de caso? Tá? Descrições de novos procedimentos ou uma técnica cirúrgica, um novo dispositivo para tratar dor, por exemplo, um novo medicamento, isso não é relato de caso. Vamos a alguns exemplos de relato de caso. Só antes, para diferenciar relato de caso e estudo de caso, são coisas diferentes. Tá? O pessoal costuma, às vezes, achar que é a mesma coisa. Não é. Tá? O estudo de caso, você possui um distanciamento, você está vendo de longe o que está acontecendo, você não participa no estudo de caso. Ou seja, você vê de fora. Por exemplo, estudo de como uma determinada ação de uso de recursos públicos pode ser melhor investida na administração de uma prefeitura, de um hospital, de uma clínica. Ou seja, você está vendo de longe, por exemplo, algum recurso. Como é que aquilo poderia ser melhor investido na prefeitura, enfim. Mas você não participa, você não trabalha na prefeitura, por exemplo. Tá? Isso seria um estudo de caso. Pode passar. E os princípios éticos no relato de caso. Tem que ser respeitados a privacidade do participante, a confidencialidade desses dados e a dignidade humana. Vocês já devem ter ouvido da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui se encaixa também. A gente vai ter que ter todo o cuidado com esses dados, seja um caso, um paciente, 2 pacientes, a gente não pode colocar os dados dele lá no nosso estudo, o nome, o endereço. Dificilmente, tem que ser alguma coisa que não consiga identificar o participante. Tá? Depois eu vou trazer alguns exemplos, pode passar. Riscos. A gente, às vezes, vê lá no nosso CEP alguns relatos, essa pesquisa aqui não tem risco nenhum. Não vai acontecer nada, eu só vou relatar o que eu estou vendo, o que está acontecendo com o participante. Mas sempre tem riscos. Aqui a gente pode ver que o risco ele pode ser quando acontece a quebra da confidencialidade. Isso é um risco. Tá? Então,
Então, não é permitida qualquer forma de identificação do participante sem o seu consentimento. Então, a gente não pode colocar o nome do participante, por exemplo, no nosso relato de caso, né? O codinome, registros individuais, informações postais, o nome da rua, né? O telefone, por exemplo, né? Endereço eletrônico, fotografias, né? Daqui a pouco, assim, mas vou tirar foto, né? De repente, de uma ferida na boca, né? Num dente, o pessoal do odonto aqui, né? E aí tira a foto e aí atrás está o lençol do Hospital Mãe de Deus e vai sair junto na foto. A gente tem como identificar esse paciente, porque está lá a Mãe de Deus, Hospital Mãe de Deus. Então, esses detalhes a gente precisa cuidar. Eu vou usar um raio-x, uma imagem de um raio-x. E aí, lá no raio-x, não tem o nome do paciente, mas tem a data de nascimento, tem a identidade, o número da identidade, ou do CPF, alguma coisa assim. É uma forma de identificar o paciente. Então, tudo isso, nós, como CEP, a gente tem esse cuidado de atentar para essas coisas. Tá? Pode passar. E os benefícios de fazer esse estudo, né? Então, contribuir para que o paciente ou o grupo de indivíduos, né, que se encontra nessa mesma situação, por meio de conhecimento em relação a algum aspecto, né, que antes não tinha sido observado na literatura, né, e bem como para a comunidade acadêmica, né? Às vezes não tem um benefício direto para aquele participante, né, mas vai ser, por exemplo, é um jeito novo da gente tentar tratar o paciente de uma forma diferente, vai ser bom para a comunidade, né, para os futuros dentistas, para os outros enfermeiros, para os médicos, né, para a comunidade acadêmica. Então, isso também traz um benefício nesse sentido. E o consentimento para o participante do relato de caso, né? Então, a gente precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, tá? Previamente à publicação ou à divulgação desse relato de caso, né? E aí a gente precisa atentar que o TCLE, né, são para participantes acima de 18 anos. Se eu vou fazer o relato de um caso, né, de um participante com idade inferior a 18 anos, é o termo de assentimento, tá? É um pouquinho diferente. E aí a dispensa do termo de consentimento, né? Pode ser que eu vou trabalhar, por exemplo, com dados de prontuário de um participante, e esse participante já veio a óbito, por exemplo. Nesse caso, eu não tenho como pedir o consentimento dele, mas e daqui a pouco, se algum familiar pudesse dar esse termo. Aí vocês vão dizer, tá, mas o paciente, né, o participante era de São Paulo e veio se tratar aqui, e aí a família toda de São Paulo, por exemplo. Não, né, seria uma inviabilidade, mas hoje a gente tem as redes sociais, e-mail, né, a gente consegue, de alguma forma, daqui a pouco, entrar em contato. Né, mas aí teria que ver com, né, o pessoal do CEP, né, para ver se essa dispensa, de fato, vai acontecer ou não. Tá? Aqui alguns exemplos. Né? Então, relatar o caso de um paciente imunocomprometido, ainda bem que eu estou com bastante gente aqui da área da saúde, né? Internado numa unidade de terapia intensiva e as complicações sistêmicas causadas por infecção odontogênica. Né? A importância da higiene oral em pacientes sedados na unidade de terapia, em uso de sonda nasoentérica. Já que vocês são da odonto, né, vocês poderiam pensar assim, mas é um paciente que está na UTI, ele está se alimentando por sonda. Não preciso fazer a higiene oral desse paciente. É bobagem. Será que é bobagem? A gente, quando fica em jejum 12 horas, a gente não escova os dentes? A gente escova os dentes, né? Igual eu tenho produção de saliva, mesmo que eu não coma nada, não é mesmo? E aí eu tenho aquela sonda lá, indo até o estômago, até o intestino, e se ela machuca alguma coisa ali na minha gengiva, alguma coisa assim? Né? A gente sabe que qualquer machucado é uma porta de entrada para micro-organismos, não é mesmo? Então, a gente precisa, da mesma forma, cuidar desse paciente, mesmo que ele esteja se alimentando por sonda. E aí eu posso fazer um relato de caso, de algum caso interessante que eu tenha visto lá na UTI. Né? Então, uma dica aí para vocês. Né? Outro exemplo, né? Relatar caso com sentimentos depressivos e a vivência de luto de um paciente internado na enfermaria da urologia do hospital. Na urologia, por exemplo, um participante masculino, daqui a pouco, que descobre câncer de bexiga, câncer de próstata, né?
E aí ele pode ter feito lá a remoção cirúrgica do tumor, né? Fez a cirurgia, está em quimioterapia, está em radioterapia, mas o prognóstico dele é muito ruim, por exemplo, né? Vamos dizer que ele vai entrar em cuidados paliativos. Vocês podem relatar esse momento, como é que é para ele viver esse momento de luto. A gente sabe que hoje, né, cuidados paliativos, às vezes a pessoa acaba vivendo 5, 10, 15 anos, né, com qualidade de vida, sem dor. Mas como é que é para ela viver esse momento? Eu posso fazer, então, esse relato de caso. Tá? Humanização em ambientes hospitalares. Estudo de caso de uma internação pediátrica. Avaliar o quanto o processo de percepção e comportamento socioespacial e os conceitos de humanização podem influenciar o atendimento. Vocês já foram numa unidade pediátrica, numa emergência pediátrica, onde a gente tem desenhos nas paredes, onde a gente tem paredes coloridas? O atendimento muda. A criança se sente mais importante, se sente melhor, se sente mais acolhida. E os pais? Isso aí é uma dica de um trabalho aí, ó. Avaliar a percepção dos pais. Como é que os pais se sentem vendo, né, a criança daqui a pouco brincando na cadeira do tamanho da criança, né? Mesa, cadeira. Isso é um estudo interessante. Eu tenho certeza que os pais vão se sentir muito mais confortáveis no ambiente adaptado para essa criança do que no ambiente neutro, sem cor nenhuma, né? Então, assim, eu tenho certeza que a percepção vai mudar. Mas o quanto vai mudar? O quanto vai ser bom isso? A gente pode fazer um relato de caso sobre isso, né? Então, a interação da criança com o espaço, as cores, os desenhos, a estrutura dos móveis, o tamanho, isso vai ser importante. Uma criança de 4 anos sentar numa mesa grande de adulto, às vezes ela quase nem alcança em cima na mesa, né? Então, ter um espaço do tamanho dela vai fazer toda a diferença. Mais lúdico, né? E aí, vamos para a Plataforma Brasil. Todo mundo aqui tem cadastro na Plataforma Brasil? Todos? Quem não tem, tem que fazer. Bom, então, na Plataforma Brasil, a gente tem que colocar o título do projeto, né, os descritores. Aqui, às vezes, o pessoal, né, os alunos, eles têm dúvida. Ah, mas é a palavra-chave, prof. Eu posso pegar qualquer palavra-chave assim, que eu acho mais importante, né, sobre o meu assunto. Não, a gente tem o DEX. Né? E aí, lá no DEX, né, um site específico para palavras-chave, certo? O desenho do estudo, né? Então, é um relato de caso. Né? O resumo vai ter que ter uma introdução com uma boa justificativa, né? O objetivo, o desenho do estudo. A introdução, qual a contribuição científica de relatar o caso. Né? A hipótese, como eu falei para vocês, a gente não vai ter, né, nesse caso. Né? Então, não se aplica. No objetivo geral, o relato de caso, por exemplo, de uma automutilação através de uma roda de conversa. Se eu quiser fazer uma roda de conversa, por exemplo, numa clínica psiquiátrica, onde eu tenho adolescentes que se tratam por automutilação, eu posso relatar esse caso, como é que é. Né? Daqui a pouco eu posso perguntar para eles, né, avaliar por que eles se automutilam, qual o motivo de acontecer isso. E aí eu vou fazer um relato de caso. Né? Só que é importante que nós, como CEP, a gente vai avaliar o seguinte, a gente não pode simplesmente pegar aqui um grupo de adolescentes, fazer uma roda de conversa e perguntar isso, porque daqui a pouco eu vou desencadear, né, em relação à saúde mental, né, daqui a pouco ele vai querer se automutilar mais, então eu tenho que ter todo esse controle psicológico. Se desencadear uma crise, por exemplo, quem é que vai tratar essa crise? Né? Então, ele tem que estar dentro de um ambiente controlado, né? Se for uma clínica, né? Se tem um psiquiatra, um psicólogo ali envolvido, já é alguma coisa. Né? Agora, eu não posso, assim, numa escola, daqui a pouco, né? Onde eu não tenho para onde encaminhar esse adolescente, fazer essa roda de conversa. Então, esse é o papel do CEP, né? De avaliar o contexto onde isso está acontecendo. Tá? A metodologia proposta, então, né, preencher detalhadamente, né, de acordo com o projeto, né, do que se trata, né, um relato de caso, né, de um paciente hospitalizado em tal lugar, né. Aqui a gente precisa cuidar, né. Eu vou dar um exemplo lá da minha região, por exemplo, né. Se eu disser assim para vocês, vou fazer um relato de caso de uma paciente loira, alta, APB, as iniciais, né.
residente ou que é atendida na unidade de saúde do Universitário, do bairro de Lajeado, no Vale do Taquari. Quem mora na região vai saber que sou eu. Talvez vocês não, né? Mas quem mora lá vai dizer, não, essa aqui pode ser a Aline, né? Então, a gente precisa cuidar quando a gente vai relatar essas coisas. Eu posso mudar essa escrita, né? Eu posso colocar assim, paciente atendida numa unidade básica de um bairro, de uma cidade do interior do Vale do Taquari. O Vale do Taquari tem várias cidades. Aí não tem como saber. Posso até colocar as iniciais, mas não tem como saber qual é a cidade. Vejam como é sutil, né? E a gente vê muito isso nos projetos, né? Às vezes o pessoal quer descrever, né, onde é que aconteceu, o bairro, a unidade básica. Só que a gente tem que saber que quem mora ali próximo, se vai ler aquilo ali, daqui a pouco vai identificar o participante. E não é essa a ideia, a proposta, tá? Os riscos, né, que a gente falou antes, né, são mínimos, né? Às vezes aqui o pessoal coloca que não tem risco nenhum, mas a gente viu que tem o risco da quebra da confidencialidade, né? Benefícios, né? Então, descrever como é que pode ser esse benefício, né? Às vezes não vai ser diretamente para o participante, mas assim para a comunidade científica, para os profissionais, né, os futuros profissionais que vão atender aquela determinada patologia, aquele determinado paciente, né, com aqueles sintomas, tá? Pode passar. O desfecho primário, né, então seria, por exemplo, assim, o que o meu relato de caso, o que eu quero promover com aquele estudo, né? Uma reabilitação motora, uma melhora da dor, né? Melhorar as condições da gengiva do paciente, naquele primeiro exemplo lá do paciente na UTI, né? Como desfecho secundário, poderia ser a satisfação do paciente, né, de acordo com o caso. Naquele caso que eu falei da unidade pediátrica ali, né, daqui a pouco a satisfação dos pais, né, a qualidade no atendimento. E o tamanho da amostra, né? Normalmente, o relato de caso é com um caso. É um paciente, né? Se for 2 ou 3, é uma série de casos, né? A metodologia, então, né, vai se tratar de um relato de caso, né? E como é que vocês vão fazer a análise desses dados depois? Isso também vai ser importante para a gente saber, né? Então, assim, vão ser descritas as frequências de dor, né? Vocês vão avaliar a qualidade, né? Daqui a pouco a qualidade de vida do paciente. O que vocês vão avaliar e como que vocês vão avaliar, tá? Pode passar. Haverá fontes secundárias de dados, né? Vocês vão usar prontuário, por exemplo, né? O comitê de ética precisa saber disso, né? Vocês vão só fazer uma entrevista com o paciente, vocês vão só observar, né? O número de indivíduos recrutados. Normalmente, um relato de caso, né, ele não é multicêntrico, ele acontece num único centro, né? Então, vocês vão botar que ele não é um estudo multicêntrico. E a questão do TSLE, né, do termo de compromisso ali, né? Normalmente ele vai acontecer. Se vocês não aplicarem o TSLE, ele vai ter que ter uma justificativa muito grande, né? Muito importante. No caso, por exemplo, se o paciente já veio a óbito, né? Se não tem familiar que possa assinar esse TSLE. E, da mesma forma, ele tem que ter cronograma e orçamento também, tá? Bom, a gente ainda vai ouvir a Marcele, né? Mas, assim, se vocês tiverem dúvida, eu acho que agora, no final, a gente vai ter um tempinho para poder conversar, e eu vou passar, então, para a Marcele. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Fevale e essa calorosa recepção que eu estou tendo aqui. E eu comentava com Maria Cristina que, para mim, foi uma surpresa enorme ver tantas pessoas interessadas e ver esse público tão diversificado, porque, de onde nós viemos, o nosso público é um pouco mais específico. Normalmente, quando a gente faz algum tipo de apresentação, a gente faz para o corpo clínico do hospital e para os nossos colegas, membros do CEP. Então, é assim, gratificante demais ver vocês que estão iniciando a vida acadêmica e a vida de pesquisa já interessados
na discussão ética, né, principalmente. Então, muito obrigada. Quero agradecer também a minha coordenadora, que está aqui presente, a Estela Pegoraro, coordenadora do nosso CEP, que veio prestigiar a gente com tanta gentileza. E agradecer também a minha colega Aline, que foi muito gentil, muito parceira na elaboração desse trabalho. Então, eu quero começar dizendo a vocês que eu não sei se houve algum presente do CEP de vocês aqui, no Encontro Nacional dos CEPs, que aconteceu em Vitória há umas semanas atrás. Vocês não foram? Pois é, eu estou vindo de lá, eu fui apresentar um trabalho na área de mediação da saúde. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu fui apresentar um trabalho na área de mediação da saúde e também fui representar o meu CEP nessa reunião nacional dos CEPs. E nessa reunião, foi uma oportunidade, uma experiência assim, bastante interessante. Por quê? Porque ali você pode conviver com pessoas que têm não exatamente seria um exagero, mas que também têm dúvidas. Te coloca num lugar muito confortável, de você saber que você não é a única que está com dúvida, que os seus parceiros não são os únicos que têm dúvidas, que os outros CEPs do Brasil se deparam com casos que também geram dúvidas, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana e diferente um pouquinho da Aline, que trouxe uma série de certezas para vocês, baseado em normativas, em preenchimentos de Plataforma Brasil, na parte burocrática. Eu vou assumir aqui um outro papel. Eu vou trazer para vocês aqui dúvidas. A minha ideia é sair daqui deixando vocês com mais pontos reflexivos do que com certezas. Porque, como eu conversava com o Fernando, existe toda uma normativa a respeito de relatos de caso que, se fosse suficiente essa normativa, não teria o porquê nós estarmos aqui reunidos aqui agora. Então, a nossa ideia aqui é levantar as dúvidas, levantar os pontos de reflexão e não achar que nós vamos encontrar todas as respostas nas normativas. Não vamos. Normativa nenhuma se presta, tem esse caráter de responder a todas as questões. Todas as normativas são de caráter geral, todas as normativas elas possuem lacunas, pontos lacunosos, porque é impossível abordar todas as perspectivas possíveis de enquadramento numa mesma normativa. Então, por óbvio, é hiper importante que vocês dominem as normativas, que vocês tenham ciência do que é exigido pela CONEP, e, além da CONEP, outras normativas para além da CONEP, que, na hierarquia, possuem até um caráter mais forte, como a própria Constituição, por exemplo, mas também é muito importante que vocês mantenham uma flexibilidade intelectual e crítica. Nas leituras que vocês fazem, quando vocês estiverem desenvolvendo o trabalho de vocês, os membros do CEP na avaliação dos protocolos, porque a função do CEP ela não é uma função protocolar. O CEP não existe para cumprir um protocolo, ele vai muito além disso. O CEP existe para manter um equilíbrio de relação entre pacientes vulneráveis, pacientes que já estão vulnerabilizados de alguma forma com aquela patologia, e pesquisadores, indústrias e outros participantes que possuem nessa relação, muitas das vezes, uma posição. Vou usar uma terminologia que talvez não tão devida, mas uma posição mais privilegiada, que os deixam numa condição mais confortável na relação. Então, o CEP ele tem essa função de equilibrar essa relação, ele tem a função de zelar pelo paciente. E, então, eu vou discutir algumas coisas aqui com vocês. Alguns de vocês receberam um material que nós fizemos impresso,
que é uma... Eu até brincava com o pessoal, eu sou old school, então, em plena era da informática aqui, eu imprimi um papelzinho para vocês poderem fazer anotações e levantar as questões. Pois não? Ok, o material será enviado, então, completo para quem tiver maiores interesses. Vamos lá, então? Ótimo. Então, aqui é o primeiro documento específico que a gente tem em relação a estudo de casos. É a Carta Circular 166. Essa carta é de acesso, inclusive, na plataforma da Casa. Vocês já têm lá um termo de consentimento para relato de caso, já está na plataforma da Casa, e esse documento ele é construído em cima dessa carta circular. Então, ela tem 3 pontos aqui, porque, como a gente fala em ética relativa a relatos de caso, o que a gente está querendo dizer especificamente com isso? Porque essa Carta Circular 166, ela faz referência a 3 pontos específicos, como se esses pontos fossem suficientes ou, de alguma forma, entendendo que vocês já tenham conhecimento, vocês pesquisadores, alunos e membros de CEP, de corpo clínico, que vocês já tenham conhecimento, de alguma forma, de outros pontos que ela omite. Por exemplo, ela vem trazer privacidade. Eu vou, assim, não vou me deter muito, porque, como a Aline já fez uma exposição detalhada de determinadas coisas, então eu já vou partir em cima dessa apresentação dela. Ele fala em privacidade dos participantes, confidencialidade de dados e dignidade da pessoa humana, ponto. Na verdade, não é sobre isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de princípios constitucionais e de todos os princípios bioéticos também. Né? Não é porque essa carta faz referência a esses princípios específicos que nós vamos olhar para os protocolos de pesquisa, de relatos de caso, e vamos, assim, cumprir um checklist. Atendeu a confidencialidade? Atendeu a privacidade? Não, não é assim. Eu tenho para mim que isso é uma posição muito pessoal. Aline, se quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Eu tenho para mim que eles fizeram isso para ressaltar alguns pontos. A ideia, então, teria sido ressaltar a confidencialidade e a privacidade de dados. Então, eu coloquei ali uma observação que eu acho interessante trazer para vocês, é que, quando a gente fala em privacidade do participante e confidencialidade de dados, a gente vai fazer uma separação aqui. Quando a gente fala em privacidade do participante, é sempre em primeira pessoa, é sempre o participante que vai ter aquele direito ofendido. Quando você fala em confidencialidade de dados, o direito é do participante, mas o que é ofendido são os dados que são compartilhados. Então, é em terceira pessoa. Isso eu acho interessante que a gente tenha uma visão bem clara sobre isso. E depois, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso um pouquinho. Alguém toma conta do meu tempo, por favor? Que eu tenho tendência a me perder. Tá? Obrigada. Você vai me avisando? Obrigada. Então, por favor. Então, eu começo aqui, olha. Eu vou trazer alguns casos para a gente discutir, alguns casos para a gente poder ver em que determinadas situações a normativa a respeito do tema não se aplica ou se aplica de forma falha e que requer uma reflexão maior da nossa parte para fazer a avaliação. Eu digo enquanto CEP, né? E que é interessante que também vocês que vão produzir o material de pesquisa, que também saibam para não incorrer em erros desnecessários. Então, a gente tem aqui um primeiro caso, é um caso de progeria, e que alguém na literatura gosta de falar progéria, mas eu fui fazer uma pesquisa com o pessoal da medicina e é progeria mesmo, mas vocês vão encontrar na literatura aí muita gente escrevendo progéria. Então, a gente tem esse caso aqui. O objetivo do caso é relatar
é uma paciente portadora de síndrome de Hudson-Gilford, ou progeria, e as peculiaridades de seus tratamentos dermatológicos, cardíacos, renais e pulmonares. Para quem não tem muita familiaridade com o caso, isso é uma patologia em que a pessoa tem um envelhecimento precoce de todo o organismo. Então, essa menina tem 15 anos, essa menina é a menina do caso, essa foto é a foto da menina do caso, ela tem 15 anos e uma aparência de 60, em função dessa doença. Então, o caso clínico, conforme... eu quero fazer uma observação aqui. Eu fui meio caricata em alguns pontos, nesses casos que eu trouxe, exatamente para levantar, para chamar a atenção de determinados pontos. Tá? Então, vocês vão se deparar com determinadas coisas e falar assim, não, mas isso não acontece. Não acontece. Isso não são casos que eu retirei, relatados exatamente como eles foram. É só para a gente conversar aqui um pouco. Então, paciente de sexo feminino, 15 anos, apresentando pele seca, muito enrugada, dores articulares severas, ausência de menstruação, doença cardíaca hipertensiva, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica. O caso aqui o termo de consentimento livre esclarecido foi dirigido ao representante legal em função da paciente ser civilmente incapaz. Como todos vocês sabem, a legislação brasileira ela divide as pessoas em civilmente capazes e civilmente incapazes. Né? Quem é incapaz não pode tomar a decisão por si só, precisa do seu representante legal para tomar essa decisão. Esse representante legal que a gente vai abrir uma janela e depois vai falar sobre isso, que não necessariamente é pai, mãe, não necessariamente é tutor ou curador, existe uma série de outras pessoas que podem ser constituídas como representantes, como existem uma série de outras pessoas que assinam termos de consentimento livre esclarecidos no lugar do representante legal e que não são representantes legais. Porque o pesquisador, ou quem está coletando essa assinatura, ele não... Eu não quero ser aqui, violar nenhum direito, mas muitas vezes, talvez por pressa, talvez por desconhecimento, mas muitas vezes, na hora de coletar a assinatura nesse termo de consentimento livre esclarecido, o pesquisador ou quem estiver fazendo o procedimento não toma o cuidado de verificar se aquela pessoa que está assinando é o representante legal. Muitas vezes é um acompanhante que está ali dentro do quarto e a pessoa está numa condição vulnerável e tem o acompanhante, ou um familiar que também está numa condição vulnerável, porque a vulnerabilidade ela não se dirige unicamente ao paciente, a vulnerabilidade também afeta familiares, amigos, o próprio corpo clínico, muitas vezes, dependendo do caso, ele é afetado também pelo caso, pela situação em si, e muitas vezes a pessoa vai ali, lê ali o termo, a pessoa concorda, está naquela angústia, quer um tratamento de qualquer jeito, que isso é uma outra coisa, e a pessoa vai lá e assina. E com relato de caso também não é diferente. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês muito embora exista essa carta circular 166, produzida pelo CONEP, dirigida especificamente aos relatos de caso, o relato de caso ele também vai ser gerido pela 466. Tá? Isso é bem importante que vocês saibam. Todo o regramento da resolução 466 também vale para o estudo de caso. Aonde não se aplica aqui, aonde não houver lacuna aqui, vocês podem se socorrer na 466. Então, a Aline fez essa colocação. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Você está no CEP. Chegou um relato de caso desse. Aprova, não aprova, deixa pendente, faz o quê? Ninguém arrisca?
Perdão? Isso. Exatamente isso. O fato de... Porque isso também é uma tendência. Você acha... tem dois polos que geram uma série de fantasias nas pessoas de uma forma geral, que é criança e velho. E eu vou usar velho porque, para a gente poder desmitificar um pouco essa história de idoso, é criança e velho. A gente pode falar. Isso não é uma falta de respeito, não é politicamente incorreto, né? Desengessar um pouco esse vocabulário, que eu acho meio... Então, crianças e velhos, eles possuem esse lugar de um olhar de incapacidade de pronto. Você olha para uma criança, você já acha que ela é incapaz, e você olha para um velho, você também acha que ele é incapaz. E nem uma coisa nem outra é verdade, né? Idades avançadas não geram incapacidades e tenras idades também não geram incapacidades. E tudo tem que ter um certo equilíbrio. Então, aqui, passa para mim, por favor. Então, aqui o ponto é exatamente esse, né? A foto da menina está ali, eu coloquei essa tarja aqui em cima para chamar a atenção de vocês, de que quando houver a necessidade imprescindível, que a Aline já tocou nesse ponto, de divulgar a imagem, que existe um documento específico para isso, e que existe toda uma tratativa específica para isso. Mas o meu ponto, e que é o ponto que a colega ali levantou para a gente, é exatamente esse. Nas situações em que for imprescindível a identificação do participante, tal fato deve estar plenamente justificado em documento próprio, explicitamente descrito no termo de consentimento livre esclarecido e no termo de assentimento, que é o documento que esse menor incapaz vai se manifestar. Então, ele vai se manifestar sim, o termo vai ser lido para ele, ou ele vai ler sozinho, isso tudo guardando as proporções do que a idade permite, né, da capacidade cognitiva daquele participante. Então, se é uma criança de tenra idade, você usa um vocabulário adequado e assim por diante. Então, é esse o ponto. O fato de ser, esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, o fato de ser incapaz, ou relativamente incapaz, porque ainda tem essa dissensão na lei, não torna o representante legal o senhor da decisão. Ele não pode sozinho tomar a decisão. Tá? Isso é anulável, ou melhor dizendo, tecnicamente dizendo, é nulo, porque em direito existe uma diferença entre atos anuláveis e atos nulos, mas não é o caso aqui agora. Por favor. O próximo caso que eu trouxe é a criptotocose, que é a conhecida doença dos pombos. Que coitado dos pombos, né? Eles não são os únicos que disseminam essa doença, mas a doença ficou conhecida como tal. Então, o objetivo é relatar o caso de um paciente portador de criptococose, que esteve internado no hospital do Grande Capoeirão, esse hospital não existe, tá? De Rincão dos Crefes, no mês de agosto de 2022, tratado com extrato de própolis concentrado. Justifica-se o relato pela raridade do caso. Caso clínico, paciente, CMPF, indígena, 45 anos, sexo masculino, casado. Não vou nem continuar. A Aline passou por isso. Como vocês bem podem perceber, aqui a gente já tem um caso de inviabilidade absoluta. Porque em Rincão dos Crefes, que eu não sei se todos conhecem, mas que é uma cidade diminuta, um indígena de 45 anos, internado com criptotocose, a gente sabe na hora, né? Então, a Aline passou por isso. Eu vou me desculpar aqui um pouquinho, que vocês vão ver algumas coisas em duplicidade, mas considerem isso um instrumento pedagógico, tá?
Vamos para o próximo, então, por favor. Então, aqui, a razão pela qual esse relato de caso, então, não seria aceito pelo CEP, né? Porque ele contém iniciais, registros individuais e elementos que determinam a identificação do paciente, e isso é absolutamente impossível. Aqui está meio caricato isso, né? Porque eu coloquei todas as possibilidades de identificação, então, obviamente, está meio caricato. Mas não se enganem, iniciais, ainda que isoladas, não devem ser colocadas. Muito cuidado com imagens, porque, como a Aline falou, às vezes um carimbo, um quadro que está na parede é o suficiente para as pessoas ligarem aquele paciente àquele caso. Então, não se enganem. Aqui está bem caricaturado, mas é só realmente para chamar bastante atenção. Por favor. Aqui um caso de angioedema hereditário. E aqui a gente já começa a aumentar um pouquinho o nível de dificuldade na avaliação do CEP. Essa pessoa tem angioedema. O objetivo do estudo é relatar um caso de uma paciente portadora de angioedema, com todas os seus sintomas, e comparar suas dolorosas relações socioafetivas no ambiente escolar com os relatos descritos na literatura. Então, vem ali a descrição do paciente. Então, aqui eu quero perguntar para vocês, esse caso pode ser inserido como um relato de caso? Ele está apresentado como um relato de caso? Por favor, se manifestem. Isso é um relato de caso? Vocês, se estivessem avaliando isso, se vocês estivessem olhando para esse caso, vocês me diriam, não, Marcele, sem dúvida alguma um relato de caso? Alguém quer falar? Tá bom, o colega está falando aqui que ele acha que não, porque o fato de comparar com a literatura descaracterizaria. É uma possibilidade, vamos discutir. Obrigada. Alguém mais? Não? Então, vamos lá. Isso é uma dúvida enorme que todo mundo tem. Isso é uma dúvida enorme. Não adianta você ir lá na legislação, nas normativas, na 466, na 166, e querer verificar se aquilo ali preenche toda a parte burocrática, se encaixa. Ah, isso aqui se encaixa, tem aqui, ó. Vamos ticar aqui. Tem isso, não tem isso, não tem isso. É um estudo de caso, não é um estudo de caso. Não. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Isso foi uma das dúvidas que surgiu no encontro dos comitês de ética em pesquisa. Ninguém tinha resposta, ninguém tinha uma resposta pronta. E eu conversei com a Aline, a gente trocou um pouco durante a elaboração dessas lâminas, e entre nós duas também houve uma certa divergência, e a gente até brincou, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar discutindo lá na frente? Né? Não é, porque a divergência... os conflitos, eles são bem-vindos, as divergências são bem-vindas, porque é a partir delas que a gente consegue novas construções. Então, eu vou pedir... Eduarda, dá uma descidinha para mim um pouquinho. Mais um pouquinho, por favor. Não, volta uma, por favor. Então, aqui, olha, se você for lá na carta 166, o que ela vai dizer para você? É conveniente observar que a resolução 510, que é a resolução que trata de pesquisa clínica nas áreas humanas e sociais, que é uma normativa diferente da 466, que é exclusiva para casos clínicos. Né? Essa normativa da 510 é nova, ainda gerando assim, uma série de conflitos.
uma série de conflitos de entendimentos diferentes, porque CEP são miniaturas de STF, né? Não adianta, tem 10 ali ministros, ninguém se entende, um volta para um lado, outro volta para outro, e é assim, e a gente vai construindo dessa forma. As certezas, elas não são bem-vindas, elas são parâmetros de atuação naquele momento. Mas é importante que a gente fique discutindo, porque amanhã a gente pode chegar a uma outra conclusão. Amanhã a gente pode ter acesso a uma outra informação e que vai descaracterizar todo o nosso entendimento até ali. Então, as discussões são saudáveis e eu sou uma fomentadora de discussões, acho bem importante. Então, a 510 vem dizendo assim, olha, não serão, prestem atenção que isso é bem importante, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP 7, porque ali tem uma lista, pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem os dados que possam identificar o sujeito. Esta carta não se aplica a estudo que utilize metodologia característica da área de ciências humanas e sociais. E aí? A carta não se aplica a estudos da área de ciências humanas e sociais. E o caso do angedema é o quê? A gente está falando de um caso biomédico? Porque, se você for lá na descrição da Carta Circular 166, ela vai conceituar ali relato de caso e ela vai dizer ali para você que relato de caso é estudo biomédico. Ela é literal nesse ponto. Ou você aceita, ou você vai aceitar essa conceituação da 166 como uma norma imexível, como diria o nosso antigo ministro, ou você vai fazer essa consideração, ou você vai levantar algumas dúvidas. Tem alguém aqui da área de humanas? O pessoal da área de humanas não pode apresentar relatos de caso? Ah, pode, mas nesse caso, então, não é submetido ao CEP. Não. Quem disse isso? Aonde está isso? Isso é uma dúvida. Então, ninguém chegou a conclusão nenhuma. O que eu fiz? Recorri a uma instância máxima para a gente do sistema CEP-CONEP, que é o CONEP. E aí, Eduarda, por favor, dá uma corridinha nessas lâminas. Mais um pouquinho, que depois a gente volta aqui. Mais um pouquinho. E aqui está a resposta do CONEP que eu trouxe para vocês. Que eu fiz um print da resposta deles para vocês. Eu consultei, perguntei para eles, por favor, eu estou aqui com uma dúvida. Relato de caso é só na área biomédica? Ciências humanas e sociais não é relato de caso? Quem é da psicologia, quem é da administração, não pode fazer um relato de caso, não pode fazer pesquisa nessa área, se fizer, não submete, o que acontece? E eles foram, assim, taxativos na resposta. Para o sistema CEP-CONEP, o relato de caso se aplica, em negrito, unicamente à área biomédica. Então, a gente já tem aqui um problema sério. Eu não sei o CEP de vocês, mas o CEP da gente recebe psicologia. Educação, pedagogia, né? O curso. E é o quê? O que a gente faz com isso? A gente vai dar um parecer dizendo que o CEP não vai apreciar, porque aqueles casos não são apreciáveis pelo CEP? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a 510, a 510 vocês tiveram há pouco tempo, porque eu vi,
na página de vocês, uns colegas trabalhando a 510 com vocês aqui, não foi? Pois é. Então, o que acontece? A 510, ela não vai excluir todos os casos. Ela ela excepciona alguns casos, e a maioria dos casos excepcionados na 510, quando eu falo excepcionados, é que são liberados, são casos liberados de serem enviados para apresentação do sistema CEP-CONEP. Tá? Então, ela vai fazer ali, ela vai excepcionar alguns casos, mas esses casos, salvo engano, são os casos que foram trazidos pela nova LGPD. São casos similares. Então, assim, não é porque é ciências humanas e sociais que automaticamente está... Estou no meu tempo? Tá, eu vou acelerar. Mas, então, assim, fiquem atentos a isso, que isso é uma coisa importante. Se não for um relato de caso biomédico, não é relato de caso para o sistema CEP-CONEP. O que é, a gente pode discutir em outro momento, porque eu já fui aqui advertida do tempo. Então, assim, fiquem atentos a isso. Vamos voltar lá naquela rapidinho, que eu vou passar aqui mais rápido? Mais uma. Então, isso aqui são os pontos que são elencados como importantes para 510, que eu não vou parar em cada um deles, que a gente podia conversar, mas o tempo não nos permite. Mas só para vocês verem, assim, de uma forma geral, vocês imaginem agora o novo membro da Academia Brasileira de Letras, né, que foi empossado essa semana, o Kerouac, né? Krenak. Imagina que, então, um antropólogo, não possa fazer um relato de caso. É uma situação delicada, não é? Mas entra na 510, vai entrar na 510, é excepcionado, e o sistema CEP-CONEP não reconhece. Então, isso é uma lacuna. Temos, então, uma lacuna a discutir. A discutir. E como muitas outras, né? Por favor, para frente, por favor. Aqui nós temos um outro caso, que eu não vou parar nele, mas também é um caso envolvendo termos de consentimento livre e esclarecido. Eu quero trazer para vocês o seguinte: 99% dos casos que caem no CONEP para apreciação, a primeira coisa que a gente deve olhar, isso é um entendimento particular, primeira coisa que se deve olhar é o termo de consentimento livre e esclarecido. Comecem sempre por ele. Quem for entrar em algum CEP, em alguma instância, comecem sempre por ele. A partir dele, vocês vão para o resto da documentação. Se vocês não entenderem o que aquele termo de consentimento está querendo com aquele estudo, ele já não serve. Já não serve. Porque se o paciente, se o participante da pesquisa, né, usando a nomenclatura correta, se ele, ao fazer a leitura desse termo de consentimento, ele não consegue entender do que se trata, então a pesquisa já não está boa. Quer dizer, a pesquisa não está boa, não. Ela já não está no ponto de ser aprovada pelo CEP-CONEP. Você tem que ler aquilo ali e entender perfeitamente o que está escrito ali. Se não entendeu, tem que refazer, né? Então, aqui, trata-se de relato de caso no qual foram contemplados o uso de informações disponíveis no prontuário médico e nos sistemas de informações clínicas disponíveis na instituição. Isso não é justificativa para a ausência de termo de consentimento livre e esclarecido. Eu já peguei inúmeros, acredito que a Aline também, que Estela também, que os outros colegas também, de pedido de justificativa. Olha, nós não vamos apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido, porque nós vamos só consultar os dados do prontuário. Nós vamos só consultar os dados do paciente que estão disponíveis na instituição. Isto não é justificativa para a ausência de termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas, enfim.
Pois é. Isso aqui é uma outra discussão. A literatura, a grande literatura a respeito do tema de relato de caso, grande literatura, aponta, sinaliza para que exista nesse relato de caso algum tipo de ineditismo, alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que não é padrão para justificar esse relato de caso. Só que a Carta Circular 166 não faz essa observação. Ela não vai ali na conceituação apresentar este tema específico, dizer, o relato de caso necessita um ineditismo, necessita de alguma coisa nova. Ela não fala isso, mas a literatura sobre o tema fala. E aí? E aí? Porque senão eu vou apresentar uma narrativa qualquer, experiencial, como relato de caso. Isso é um outro problema. Acabou? Então, vamos sobre isso eu falava, se é um relato de caso ou se não é um relato de caso, mas eu vou deixar para as perguntas, então, para a gente poder explorar melhor. Nós temos aqui, então, as informações, se são relevantes ou não. Eu trouxe só a título de curiosidade aqui uma literatura que aponta nesse sentido, mas nós temos várias outras. E aqui eu trouxe, vocês vão ter o que eu achei de melhor, mais conciso, mais claro, para que a gente possa pensar essas questões de relato de caso, apesar de serem dois textos já, um de 16 e o outro de 2001, são textos mais antigos, mas são textos claros, concisos, e que, assim, bem bacana para quem quiser tomar um pouquinho de pé, além, fazer algumas reflexões para além da normativa, para além da Carta 166. Obrigada. Obrigada. Não sei se tem mais inscritos já, mas, enfim, inicialmente, muito obrigada pelas discussões, pelos temas apresentados. De fato, eu adorei a tua fala, que cada CEP é um mini STF, porque é assim que é, né? E eu acho que a própria questão dos pesquisadores de compreenderem os aspectos que são analisados, por vezes, também dificulta bastante, né? Essa questão que vocês comentaram do TCLE estar claro para os participantes da pesquisa é fundamental, e numa das formações que a gente teve com o próprio CONEP, eles nos orientaram assim, o primeiro documento que vocês têm que ler é o TCLE, porque o TCLE tem que dar todo o norteamento da pesquisa, dos objetivos, da metodologia, do que o participante da pesquisa, se ele não ficou claro, já trava o projeto ali. Então, eu acho que assim, a gente tem trabalhado muito o TCLE, até na semana passada nós fizemos uma oficina dentro da Semana Integrada, nos laboratórios de virologia, trabalhando os aspectos de TCLE. A minha pergunta para vocês, e talvez de forma bastante objetiva, como vocês têm lidado para as questões de falta de detalhamento, muitas vezes, de aspectos metodológicos da pesquisa? Porque, por vezes, o pesquisador ele coloca o projeto na plataforma e ele escreve sucintamente a metodologia da pesquisa e ele diz, tá, e por que vocês não leram os outros documentos, né? Então, assim, gostaria de ouvir um pouco como é que vocês fazem essa abordagem também.
obrigada. Eu vou te dar o que eu faço e vou passar para a Aline, para ela dar o relato dela, e a gente ainda tem a possibilidade de ouvir a Estela, tá? Para dar uma vivência maior do nosso CEP. Eu faço recomendação. Eu recomendo, quando eu estou elaborando o meu parecer, eu vou lá na plataforma em recomendações e recomendo por quê? Eu vou fazer uma justificativa aqui. A doutora Estela, ela foi recém-possada como coordenadora do nosso CEP, mas nós estivemos sob a coordenação da doutora Érica Duarte durante muitos anos, que é uma escola em pessoa em termos de CEP, foi coordenadora do CEP Mão de Deus desde sua fundação, e é a nossa escola, né? É a nossa escola, é o nosso exemplo, é a nossa escola. E ela sempre nos orienta muito no sentido de educar o pesquisador. Sempre educar. Os mais velhos, que já estão viciados, cheios de vícios, e os mais novos, que estão começando e que precisam ainda de um colo, como ela chama, né? Precisa de um amparo, precisa da mão da gente que é um pouco mais experiente, para que vocês possam se desenvolver melhor no campo da pesquisa. Então, ela sempre ressalta muito isso. Em tese, a gente poderia colocar o protocolo como pendente? Poderia. Mas ela diz, não, vamos educar, vamos ir para o lado pedagógico, coloca como uma recomendação, porque ele vai ler, na próxima vez ele vai utilizar essa recomendação e vai fazer melhor. Tá? Eu, então, sigo essa recomendação da Érica de sempre estar com esse olhar pedagógico para o pesquisador. Eu sigo essa mesma orientação, né? E eu queria trazer aqui um relato seguinte: como eu estou na outra universidade, na Univates, lá tem um CEP da Univates, eu não faço parte, né? Mas eu submeto o trabalho para eles. E às vezes eles não aprovam o projeto, né? Assim, né? E aí eu lembro disso lá do Mãe de Deus, eu disse, nossa, como lá é diferente, como é melhor, né? Como eu gostaria de ser tratada da mesma forma que eu trato os meus trabalhos, né? Dessa forma educativa, de explicar, olha, aqui você tem que colocar assim, assado e tal, né? Mas não reprovar, não aprovar o projeto. Coloca ali, né? Recomendações ali. Então, isso é muito bom, né? Essa forma educativa, né? De acolher o pesquisador. Então, a gente faz isso, eu acho que isso é muito bom. E, né, eu acho assim, isso é uma coisa que talvez a gente pode disseminar, né? Que outros CEPs também possam fazer isso, porque isso dá super certo, né? Então, acho que dessa forma, assim, eu acho que a gente consegue trabalhar muito mais, melhor, né? E a pessoa que está recebendo essa informação também acaba levando isso, né, de alguma forma mais positiva. Obrigada. Não, na verdade, é só para retomar assim, que a gente também pratica o diálogo com o pesquisador, até porque todos nós também somos pesquisadores, então a gente tem os dois lados, a gente avalia e a gente também submete os nossos projetos. Então, às vezes, é um documento, é alguma coisa que está faltando ali, que a gente pode estar, ou não ficou claro. Essa semana eu tive uma reunião com um dos pesquisadores, porque não estava claro, um documento estava divergente do país de origem. Claro que a gente tem bastante trabalho acadêmico, está começando a ter mais no Hospital Mãe de Deus, mas a gente tem muito projeto de pesquisa, de estudo de novos medicamentos, tudo, eles já estão mais delineados. Mas o caso que a gente teve essa semana era o país de origem não está ok, tá? Na plataforma está uma coisa, no documento está outra. Nós sentamos, nós conversamos com esse pesquisador, para estar organizando essa divergência, não simplesmente vamos reprová-lo, vamos deixar pendente. Eu acho que isso que é bem importante, esse diálogo e essa conversa, para a gente estar sempre alinhado com os pesquisadores. Os acadêmicos que perguntar têm 1 ponto na nota aí, então já vou adiantando que tem esse bônus. Algum acadêmico está precisando de nota? Não? Quer perguntar?
Quer um ponto, eu te dou um ponto. Obrigada, Gustavo. Primeiro, eu queria agradecer as colocações da... Acho que a discussão que foi feita, que foi muito rica. Em segundo lugar, eu queria dizer que, como usuária do CEP, não como uma pessoa que está no meio da discussão do CEP, que eu acredito que não seja nada fácil, eu adorei a perspectiva de vocês de educação e não de dependência. Isso evita um pouco do ranço que acaba se criando com o CEP, né? E eu queria fazer uma pergunta em função de um comentário que a Aline fez lá no começo e que eu fiquei com aquilo na... Mas é um comentário, uma provocação para a discussão. Até que ponto ir atrás, quando você estava falando lá de buscar quem que vai assinar, se a pessoa já foi a óbito, tá? Até que ponto buscar uma assinatura no termo de compromisso livre esclarecido, indo atrás de dados de possíveis familiares que não estão ali disponíveis, né, tendo que buscar muito isso, até que ponto isso é melhor eticamente, porque você está meio que futricando na vida daquela pessoa que faleceu, né, e até que ponto isso é válido, sabe? Foi um questionamento que eu fiquei me fazendo, até qual é o limite, até onde a gente pode ir. Eu lembro que a gente teve um trabalho assim, né, que gerou muita discussão, né, e foi tudo isso que tu falou, a gente conversou entre a gente, né. Eu até não me lembro qual foi o desfecho, mas acho que foi a gente pegou ainda o termo dos familiares. Mas era um caso muito específico, tá? Então, assim, depende de cada caso. Por isso que tem o comitê de ética, justamente para discutir isso, né? Eu não vou entrar em detalhes, né, do caso, mas, assim, cada caso é um caso. E aí, justamente, a gente discute entre nós, né? Poxa, mas, né, daqui a pouco tu vai identificar, né, tu vai saber mais ou menos o que aconteceu, é um caso raro, grave, né? E aí, assim, daqui o familiar está aqui, por que não pediu autorização para usar os dados daqui a pouco, né? Então, por isso que tem o comitê de ética para fazer isso, né? Mas, assim, eu não vou te dar uma certeza, sempre é feito assim. Vai depender de cada caso. Eu sei que a gente teve um caso também que gerou discussão, a questão dos cuidados paliativos. Então, nós já temos o paciente que teve todo esse sofrimento, a família teve todo esse sofrimento, que ela estava em cuidados paliativos, não lembra a doença, tudo, e tu ainda ia causar... o paciente já tinha morrido há 15 anos, talvez, porque era retrospectivo. Vamos trazer todo esse sofrimento de novo para a família. Então, isso foi discutido nas nossas reuniões para ver se realmente tinha necessidade de estar se obtendo esse termo de consentimento livre esclarecido. Então, reforçando o que a Aline disse, cada caso é um caso. Eu só queria fazer uma parte aqui para trazer para vocês, principalmente para você que levantou o questionamento, que o limite é o princípio da razoabilidade. Esse é o limite. É o que é razoável dentro daquela casuística. Então, é óbvio que se você tem um paciente que está falecido há 25 anos, não tem razão de você ir buscar os parentes, os familiares para assinar esse termo. Não tem razão. Mas se... Eu estou falando do paciente, né? Mas assim, o participante, né? Leia-se participante da pesquisa, porque senão estou incorrendo aqui num erro de nomenclatura. É o que é razoável no caso. Entende? Se o paciente, se o participante da pesquisa está próximo, com pacientes próximos, não tem por que não pedir. Aí nós recebemos alguns pedidos de justificativa de ausência assim. Ah, mas eu não consegui o telefone. Eu não consegui o telefone. Não, isso não é justificativa. Você vai atrás, me traga alguma coisa consistente. Me traga alguma coisa consistente para que eu possa entender essa liberação.
Tá? Mas eu acho que é isso, é bem ter na cabeça o que é razoável naquele momento. Temos mais perguntas da plateia? Eu gostaria de escutar vocês falando um pouco sobre uma questão bem específica, assim, uma reflexão. Quando a gente fala em relato de caso, a gente pressupõe que a gente vai ter uma audiência do leitor. Para uma revista científica, normalmente as revistas exigem uma aprovação pelo CEP. Mas como a gente deve conduzir questões que a audiência vai ser menor, como, por exemplo, um seminário apresentado em sala de aula, que na área da saúde a gente trabalha muito com relatos de caso no ambiente das disciplinas no processo de ensino-aprendizagem. E, em algum momento do curso, talvez seja uma das dúvidas e preocupações de muitos da plateia, dos alunos de graduação, tem o tema do TCC. O que vocês pensam sobre a necessidade de aprovação pelo CEP do TCC, do trabalho de conclusão de curso, e até mesmo dos trabalhos apresentados dentro das disciplinas de uma universidade? Tá, então assim, o TCC é a normativa posta, tá? Trabalho de conclusão de curso é obrigatório passar pelo sistema CEP-CONEP. Então, a gente não tem muito o que discutir, porque ele é obrigatório. Em relação a trabalhos acadêmicos, nessa circunscrição menor, ele não precisa necessariamente passar pelo sistema CEP-CONEP, porque, inclusive, a 510 ela faz essa exceção. Ela excepciona esses casos. Né? Se é um trabalho acadêmico, se ele até utiliza uma terminologia que agora me foge, mas não é necessário passar pelo sistema CEP-CONEP. Tá? Resumos para congressos. Sim, eu vou chegar ali. Algumas disciplinas que eu trabalho, os alunos fazem relato de caso. Né? Nesse caso, eu não vou passar para o CEP. Né? Os alunos vão lá, apresentam, mas aí algum deles pensa, prof, tem um congresso lá, eu queria escrever um resumo desse relato de caso. Bom, nesse caso, nós vamos encaminhar para o CEP. E aí, normalmente a gente faz assim, eu sempre digo para eles, faz um termo de consentimento, mesmo que tu não vai apresentar isso aqui em congresso, mas para esses casos, porque depois eles escrevem tão bem, né? E aí tem questão do certificado, né? Eu preciso de um certificado lá no final do curso, né? Bom, já tem um termo de consentimento, vamos encaminhar para o CEP para poder levar o estudo daí para congresso, né? Levar estudo para congresso que não passou pelo CEP não está correto, né? Não é certo, tá? Então, nesse aspecto, tem que mandar. Sim. Eu só quero fazer uma observação assim, pequenininha em relação a isso, que o assunto é extenso e a gente poderia falar muito sobre ele. Mas existe aqui uma diferença técnica entre relato de caso e projeto de relato de caso. São coisas diferentes. Então, quando você fala assim, tem um relato de caso que eu já fiz, porque normalmente o relato de caso ele é apresentado após a observação, né? Então você já passou toda a experienciação e aí você vai apresentar o caso. Então você já aplicou em tese o termo de consentimento livre esclarecido. Ele já está aplicado. Que é diferente de você ir para uma sala de aula, numa atividade acadêmica e apresentar um relato de caso, que muitas vezes você nem lembrou da existência do termo de consentimento. Aí, quando você for submeter, o que assim, a boa conduta indica? Que você submeta como um projeto de relato de caso para justificar a apresentação do termo de consentimento livre esclarecido, que nesse caso é apresentado anterior à experienciação e não após, como o relato de caso em si. Tá?
Temos mais perguntas? Vou tentar passar por aí. Mais alguém? A professora está comentando das práticas dos alunos de medicina em campo, né? A gente faz práticas em território, a gente faz visitas domiciliares, muita atenção primária, né? Sim. E muitas vezes surgem trabalhos, não tem um projeto, aquilo surge no momento que tu estás fazendo a prática. Sim. E aí, como é que tu faz isso? Passa para o comitê de ética, depois que fez, entende? E são muitos trabalhos bons que a gente acaba mandando para congresso, eu sou bem honesta. A gente faz, para nós, a gente faz o termo de consentimento livre esclarecido. Isso projeto guarda-chuva, então. Se for fazer qualquer divulgação científica e publicização do resultado, tem que passar pelo comitê. Até porque eu acho que a rotina da disciplina, às vezes, tu pode fazer um projeto guarda-chuva para mais. Isso. Então, acho que, no final, mais uma vez, obrigado, Marcelo, obrigado, Olívio. Acho que foi uma tarde muito proveitosa. Obrigado pelo tempo, que vocês coisa mais preciosa que a gente teve. E obrigado. Só lembrando que a presença está no QR Code ali na parede, tá? Então... Aproveitar e reforçar para os professores que quiserem o material que foi apresentado aqui, que mandem um e-mail para o cep@fevale.br que a gente vai replicar o material. Muito obrigada pela presença de todos e desejamos a todos uma boa tarde, bons estudos e até a próxima.